Oi, primeiro ano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre atomística. Eu passei um resuminho para vocês. Eu quero que tá aí, na plataforma. Por favor, anotem no caderno direitinho o resumo que eu passei. Eu vou ler com vocês, tá bom? E acompanhem a leitura comigo, mas antes disso, anotem no caderno, tá bom? É necessário isso. Atomística, nós vamos tentar entender o que? É a ideia de átomo que o homem tem nos dias de hoje. Mas para isso, teve um início essa história. Esse conhecimento do que a gente tem hoje do que é um átomo surgiu há cerca de 5.000 anos atrás, tá bom? Até os dias atuais. É isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Então acompanhe a leitura comigo e copie no caderno, primeiro ano, por favor. Atomística. A ideia átomo surgiu há cerca de 5.000 anos na Grécia, com o filósofo Leucipo e o Demócrito. Esses filósofos fizeram a seguinte pergunta: o que acontece se uma porção da matéria for dividida continuamente? Se eu pegar essa caneta e for dividindo pedacinho, vai chegar uma hora que eu vou chegar num pedacinho muito pequenininho, que eu não vou conseguir o quê? Dividir. Então vamos lá. Concluíram que essa divisão não poderia ser infinita. Isso é, essa divisão chegaria a uma partícula tão pequena que seria impossível dividi-la ainda mais. A essa partícula indivisível deram o nome de átomo, que em grego significa algo que não tem partes. A partir do século XVIII, depois de Cristo, começaram a surgir ideias e conceitos e novas definições sobre os átomos. Dalton, Thomson, Rutherford surgiram com muitas ideias, tá? Vou começar pelo Dalton. Átomo de Dalton. Para Dalton, cada tipo de substância era constituída por um tipo de átomo, que eram iguais entre si. Hoje nós sabemos que os elementos químicos, quando possuem afinidade e reagem entre si, eles formam outros compostos, outras substâncias, ok? Mas para Dalton naquela época não existiam essas reações. Existiam elementos que cada elemento formava um tipo de matéria e pronto. Não existiam combinações, reações entre esses elementos da natureza, tá bom? Então, para Dalton, cada tipo de substância era constituída por um determinado tipo de átomo, que eram iguais entre si, com as mesmas propriedades. Para Dalton, átomos de ouro eram diferentes dos átomos de ferro ou alumínio. A partir do século XIX, ocorrem grandes descobertas e teorias sobre o átomo. Isso era para Dalton, tá bom? Aí chegou Thomson depois. Átomos de Thomson. Realizando pesquisas com descargas elétricas no vácuo, descobriu partículas de carga negativa. Para Thomson, o átomo seria composto por um núcleo com cargas positivas, no qual estariam incrustadas as partículas negativas. Prestem atenção. Para Thomson, um átomo seria composto por um núcleo com cargas positivas, no qual estariam incrustadas as partículas negativas. Junto com esse núcleo, coladinha nele, seria o quê? Um monte de átomo de partículas negativas. Átomo de Thomson. Átomo de Thomson é conhecido como um átomo seria um manjar, com cargas positivas e ameixas com cargas negativas, tá? Rutherford. O modelo do átomo de Rutherford é chamado de planetário. Na experiência, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas em alta velocidade, observando que a maioria das partículas atravessa a lâmina. Concluiu então que o átomo deveria ser formado em sua maior parte, de espaços vazios, que o átomo teria um núcleo com partículas positivas e ao redor desse núcleo partículas negativas. O átomo de Rutherford determina o fim do conceito do átomo dos gregos. O átomo é uma partícula divisível em partículas menores ainda. Por quê? Porque os átomos são constituídos por 3 partes: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são as partes positivas.
Os nêutrons não têm carga. Porque o nêutron é uma união de carga positiva e negativa. Quando as duas se atraem, uma anula a força da outra. Fica neutro, tá bom? E os elétrons é a parte negativa do átomo. Rutherford fez a descoberta, fez a pesquisa e descobriu isso. Essa parte mais detalhada, gente, está na página 46 do livro, na página 47, na página 48, 49 e 49. Então, é da 46 a 49. Tá? Esse resuminho que eu preparei para vocês é baseado nessas páginas aqui. Então, é importante também pegar a apostila, fazer um resumo, ler direitinho. É importante, tá bom? Aí chegou, depois de Rutherford, chegou Bohr, para completar a ideia do Rutherford. Bohr inclui na sua teoria atômica que a região ao redor do núcleo foi chamada de eletrosfera. A eletrosfera foi dividida em níveis de energia. Eu vou retomar isso com vocês, tá bom? Essa é uma aulinha para iniciar esse assunto, tá? Mas a partir das outras aulinhas eu vou retomar todo esse conteúdo aqui e a gente vai entender de tintim por tintim, tá? Então, a eletrosfera foi dividida em níveis de energia ou camadas. Os elétrons giram em órbitas elípticas ao redor do núcleo, nessa região chamada de eletrosfera. Aí eu coloquei para vocês o desenho do modelo do átomo atual. Ó, eletrosfera e o núcleo. Quem está no núcleo? Os prótons e os nêutrons. Quem está na eletrosfera? Os elétrons, tá bom? E é aqui, ó, nessa eletrosfera aqui que possuem as camadas de energia, tá? Então, voltando lá para a explicação. Então, a eletrosfera foi dividida em níveis de energia ou camadas. Os elétrons giram em órbitas elípticas ao redor do núcleo, nessa região chamada de eletrosfera. Em 1932, Chadwick descobriu a terceira partícula fundamental do átomo, o nêutron, que não tem carga, tá bom? Não tem carga porque a união do positivo com o negativo, uma anula a outra. Então, o próton é a carga positiva do átomo. Nêutron é a carga elétrica sem carga. E o elétron é a carga elétrica negativa. Aí eu coloquei o modelo do átomo, né? Mais ou menos como o átomo do Rutherford e o Bohr imaginaram na época. Tem o núcleo, prótons e nêutrons. Eletrosfera, ok? Ó, os elétrons aí nas camadinhas. O desenho tá aí, na folhinha que eu deixei na plataforma. Anotem no caderno para vocês visualizarem isso melhor, tá bom? Aí chega para o que é o átomo atual, tá? Então, esse aqui é o átomo atual. Vou repetir. Eletrosfera, núcleo formado por prótons e nêutrons, tá bom? Aí vem. Como os átomos são diferentes entre si, se todos os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, se todos os elementos químicos da natureza são diferentes entre si, se todos são formados por próton, nêutron e elétron, né? Todos são formados pelas três partes, não são? Mas por que eles são diferentes entre si? O que diferencia os tipos de átomos existentes na natureza é o número de prótons existentes no seu núcleo, tá? É o número de prótons. Então, cada elemento na natureza, aquele que a gente pega na tabela periódica, todos aqueles elementos da tabela periódica, o que vai diferenciar um átomo do outro, um elemento do outro, vai ser o que, então? O número de prótons. Tá? Aí eu coloquei um exemplo para vocês. O átomo de alumínio tem 13 prótons no núcleo e o átomo de ferro tem 26 prótons no núcleo, tá bom? Então o que diferencia é o número de prótons no núcleo deles, tá? Essa é uma partezinha mais teórica, tá, gente? Mais tranquila. É só para entender como que foi surgindo de uma parte que não dava mais para dividir, que era indivisível, até os dias atuais que se descobriu que essa parte é formada por 3 partes e que existe um espaço muito grande entre o núcleo e a eletrosfera, ok? Eu preciso que vocês leiam as páginas que eu já disse, façam um resuminho, tá bom? Leiam com atenção, grifem o que é importante, passem pro caderno e tentem fazer, por favor, o exercício 1
da página 50, o exercício 2 da página 50, tá? Por enquanto só, tá bom? Façam esses 2 exercícios. Na nossa próxima aulinha, eu vou entrar com a revisão com a correção desses 2 exercícios e a gente já estende um pouquinho para entender essas camadas de energia. O que são essas camadas de energia? Qual é a função delas dentro do átomo? Tá bom? Um beijo, primeiro ano.